Bom, vamos lá. Eu estava falando o seguinte, que essa plataforma, né, o Subscription Deployment Platform, que é o que significa o SDP, ela já existia antes, tá? Mas era mais usada para créditos para uso de serviços, né? E agora ela está sendo usada full para as ferramentas que agora estão disponíveis como subscription. Bom, todo mundo está ouvindo aí bem? Agora sim. Então tá joia. Beleza. Então vamos lá. A agenda de hoje, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que quais os principais conceitos e algumas coisas aí críticas que a gente viu. Eu coletei algumas informações sobre alguns treinamentos que eu fiz, algumas documentações que estão disponíveis e também algumas interações que eu fiz com distribuidores, parceiros e até clientes, tá? Bom, então vamos lá. O que é o SDP? SDP é a plataforma para a gente comercializar as subscriptions, tá? Então, as ordens de SKU anteriormente para subscriptions, principalmente de Workspace ONE, eles passaram a ser feitos por essa plataforma desde agosto desse ano, tá? Eu tenho um FAQ aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, algumas dicas e tal, mas basicamente assim, é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. E no documento que eu vou compartilhar, vocês vão poder baixar também esses documentos aqui e ter como referência, tá? Bom, principalmente o Workspace ONE é o que essa plataforma é mais crítica para o Workspace ONE e eu vou explicar por quê. Vocês veem que aqui tem alguns outros produtos que estão disponíveis para serem adquiridos através dessa plataforma, tá? Então, App Defense, Wavefront e NSX, o SD-WAN, né, como subscription, e os dois produtos de UC aqui, que é o Horizon Cloud e o Workspace ONE. Qual que era o objetivo principal disso aí? Primeiro, assim, centralizar as informações tudo numa única plataforma, tá? E isso faz parte de um processo chamado AWES, que é o AirWatch End State. Muita coisa ainda estava sendo feita através da plataforma da AirWatch, então Salesforce da AirWatch, alguns processos internos da AirWatch, e com essa mudança toda aí, a gente está vendo até que o nome AirWatch vai deixar de existir, o novo nome inclusive para o produto é Workspace ONE UEM, né, que é o Unified Endpoint Management, mas isso também faz parte de um processo de falar, olha, agora a gente está descontinuando aqui uma coisa que existia antes, os produtos mantêm, mas os processos estão sendo centralizados. E também, essa plataforma, a intenção é permitir que os parceiros e os clientes tenham uma forma mais fácil de vender e configurar as soluções de subscription cloud para os seus clientes, tá? Pessoal, à medida que vocês tiverem alguma dúvida aí, podem me interromper e a gente vai falando, tá? Aqui tem alguns pontos aqui, o que é diferente, mas assim, eu acho que aqui é mais como referência, por quê? Porque como a gente não conhece ainda essa plataforma, então, assim, é mais interessante para vocês terem como referência. Por que o Workspace ONE é um pouco diferente de outros serviços que estão sendo também comercializados através dessa plataforma? Esse aqui é um outro ponto que eu vou passar no final, eu vou voltar nesse slide, tá? Deixa eu dar notícia ruim mais para frente. Bom, vamos lá. Como que acessa esse SDP? Tá? Então, para os parceiros e distribuidores, eles vão entrar lá no Partner Central, clicar numa abinha, ir até o Subscription Service, Learn More, e nessa página vai ter tudo que eles precisam para acessar. Eu tenho aqui alguns screenshots. Então, para o Dist e o Partner, tem uma visão um pouquinho diferente, tá? Mas basicamente é o mesmo conteúdo. Então, ele vem aqui na aba Purchasing, se vocês quiserem entrar com o usuário aí teste, vocês vão poder navegar até um certo ponto. Depois você dá um scroll down aqui, vem nesse texto aqui de subscriptions, e você clica em Learn More, e vai vir para essa landing page aqui, onde tem todas as informações, tá? Para você acessar o portalzinho, você vai clicar nesse Access Subscription Service Portal.
Aqui tem vários demos, cursos, etc. Eu recomendo vocês darem uma olhada. O que acontece é que para nós, mesmo com o nosso acesso de teste, você vai clicar aqui e ele não vai abrir com nenhum conteúdo, porque a gente não tem nenhum conteúdo real. Tá? Eu tirei um screenshot de uma tela de um parceiro. Tá? Então, quando ele entra nesse portal, ele vai ter acesso a todas essas informações. Tá? O que você já vê de cara aqui? É que, por exemplo, quando um distribuidor ou um parceiro entra aqui nessa página e ele clica aqui em Customers, ele vai começar a ver quais os contratos que estão abaixo dele. Tá? E o que significa isso? Foi criado aí um certo vínculo quando um cliente ou quando um parceiro, um distribuidor, realiza uma venda para um cliente. Tá? E aí ele vai passar a ter aqui uma relação de todos os clientes que ele vendeu. Tá? E aí ele vai conseguir ver a data de vencimento do contrato, o que o cliente comprou, uma série de informações. Tá? Aqui ele vai poder ver também as ordens que ele fez, as renovações, e aqui tem um configurator, né? Então ele vai entrar e vai ver, por exemplo, olha, eu quero, qual serviço que você quer vender? Workspace ONE, ok. Que tipo de cliente é? Commercial, federal ou estudantil, né? Ou acadêmico? E aí ele vai guiando você, quantos meses, etc. E aí ele mostra um subset ali do price list com as licenças que você pode escolher de acordo com as opções que você fez, tá? E para o cliente? Então, o cliente vai ter acesso também às subscriptions que ele fez através do portal MyVMware. Tá? Então, ele vai ter acesso ao serviço, né? E aí algumas informações e tal, e ele vai poder fazer algumas modificações aí. Vocês veem que aqui ele fala, ó, entrei aqui numa aba aqui de mais subscriptions dentro do MyVMware, e tô vendo aqui que eu comprei Workspace ONE Standard e tal, sem licenças, eu posso fazer um upgrade ou olhar quais as ordens que eu fiz. Percebam que aqui o cliente até ele poderá fazer um add-on, tá? Sem que ele tenha que pedir para ninguém. A diferença é que aqui ele vai ter price list e ele vai ter que pagar tudo ou com cartão de crédito ou com uma invoice internacional, tá? Ainda não sei exatamente como que isso impacta para a gente aqui localmente e se isso é reconhecido ou não para o distribuidor. Acredito que sim, tá? Ele deve, quando ele coloca uma ordem aqui, aciona o distribuidor e o parceiro que está como incumbent partner ali, então vai ser creditado a esse parceiro local. Aqui mais algumas informações que ele pode ter através do portal. Mas enfim, vamos passar para um outro ponto aqui. Tem se ouvido bastante falar de SID. O que é esse SID? SID é um identificador do ambiente da nuvem onde o cliente vai ter o seu ambiente. Então, toda vez que ele colocar uma ordem de add-on, um upgrade, uma renovação, ou converter um trial que ele tem para a produção, ele vai precisar informar esse SID, tá? E esse SID é mais importante para o Workspace ONE do que para outros produtos. Por quê? Porque no Workspace ONE ele tem referência ao ambiente onde o cliente tem. Então vamos imaginar o seguinte, o cliente comprou o ano passado e montou o seu ambiente lá na cloud, de Workspace ONE, sei lá, Advanced. Agora ele vai fazer um add-on. Se ele não informar, olha, estou fazendo um add-on para aquele ambiente lá, e qual é a referência do ambiente? O SID e o EA Number. A gente vai ver mais para frente algumas informações que são críticas para que a gente informe no momento de colocar uma ordem, tá? Então, o SID é uma das mais importantes. Por quê? Porque é ali que eu vou dizer, olha, esse ambiente que o cliente tem, ele está comprando e eu quero que você aplique essas licenças nesse ambiente. O que acontece se eu não informar o SID e não falar nada? Pode acontecer dessa ordem ser processada como uma ordem nova. E aí o que vai acontecer? O cliente tinha uma instância lá, um ambiente, e ele colocou uma nova ordem, criou-se um outro ambiente. E normalmente não é isso que se deseja, tá? Por quê? Porque o cliente ele já tem um ambiente todo configurado, todo formatado, com as políticas, etc. E ele compra mais licenças, e quando ele acionar um novo ambiente, ele vai ter um ambiente cru,
né, sem nenhuma configuração, e ele vai ter que começar do zero. Então, normalmente, não é isso que se quer, ok? O que são os pontos chaves, então, para o CID? Então, é obrigatório para free trials, para conversão de free trials para produção, tá? Add-ons, upgrades e renewals. O Workspace ONE, ele limita o tenant, ou seja, a essa nuvem, a um único e-mail. Então, é importante que, no momento que eu coloco a ordem, o e-mail ali do cliente tem que ser o e-mail do administrador, tá? Então, no momento da ordem, eu tenho que informar aquele e-mail, porque se eu informar um outro e-mail, ele pode dizer, olha, não é esse o cara que é o administrador desse ambiente. Tem algumas validações que o pessoal lá de cá está fazendo, então por isso as ordens às vezes demoram mais para processar. E eu posso criar tenants diferentes. Aí sim, se eu de fato quero criar um tenant diferente para o mesmo cliente, eu vou dizer, olha, esse aqui é um novo ambiente. E um EA number, Entitlement Account Number, poderá ter múltiplos seeds. Beleza? Então vamos lá. Ó. O seed ele tem uma relação de 1 para 1. Tá? Então um seed está relacionado a um único tenant. Ok. Coterm. Tá? Então esse é um dos pontos que está causando bastante impacto, tá? E vocês vão entender por quê. Como era antes, tá? Então, quando alguém comprava uma primeira vez uma licença de Workspace ONE, ele criava lá um ambiente, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ele fez uma ordem original de, sei lá, Workspace ONE Standard por 12 meses. Então, ele criou esse ambiente dele. Quando eu fazia um add-on, eu adicionava novas licenças a esse mesmo ambiente e comprava e estendia aqui, criava uma outra data aqui de contrato. E assim sucessivamente, eu ia fazendo outros add-ons, ia criando outras datas finais aqui. Quando chegava na renovação, e aí a renovação sempre era da ordem original, tá? O que eles faziam? Bom, ok, você vai renovar a licença que você comprou lá de 12 meses, por mais 12 meses, e os outros add-ons que você fez, a gente vai fazer o coterm, tá? Então ele adicionava aqui períodos para alinhar as datas de contrato, tá? Então você poderia ter add-ons aqui, inclusive, nesse exemplo aqui eu dei todos os add-ons com o mesmo período, tá? Ou seja, 12 meses. Mas você poderia ter add-ons diferentes, você poderia ter comprado originalmente de 12, 24 ou 36 e no momento do add-on fazer um add-on diferente daquele original. Por exemplo, aqui eu poderia ter feito um add-on de 24 meses. Tá? Enfim, criava-se aqui esse tipo de coisa. O que aconteceu agora? Tá? Com o SDP, você vai fazer um add-on e você já não vai mais criar aquele efeito de estender aqui e criar outras datas. O que ele faz? No momento do add-on, ele faz já o coterm. Significa o quê? Comprei uma SKU aqui de 12 meses. Passou um mês, vou comprar outra, ou comprar licenças adicionais, ele já faz o corte aqui disso aqui e eu vou fazer o cotérmino da licença nova aqui que eu comprei até essa data aqui de fim de contrato da licença original. Dessa forma, todos os add-ons que eu fizer, eu vou alinhar com a data de renovação original. Tá? O que vocês vão ver é o seguinte, o add-on agora ele tem que seguir o mesmo padrão, o mesmo termo estabelecido pela ordem original. Se eu comprei uma ordem original de 12 meses, vou ter que fazer add-ons aqui com o mesmo SKU. Tá? O Barreiros, mas por que você está falando SKU? Por quê? Porque vocês vão ver aqui, ok, se eu comprei 12, 24, 36 e vou fazer um add-on, por mais que ele seja aqui um add-on de, por exemplo, esse último aqui de 3 meses, ele é um add-on de 3 meses, por quê? Porque ele foi feito um coterm com a data original aqui de renovação, porém o SKU dele vai ser igual ao SKU da ordem original. Se fosse 24 ou 36, seria um SKU aqui de 36 meses, porém com um prorata aqui até a data de renovação. Tá? Como eu tinha falado lá no começo, o cliente pode comprar add-ons aqui self-service, mas ele terá price list no momento que ele for comprar.
Somente via parceiro é que eles vão poder ter acesso a descontos ou equiparar com o mesmo desconto que ele teve no início. Alguma pergunta até aqui, pessoal? O Barreiros, eu tenho uma pergunta. Me escuta? Sim. Nesse add-on número 3 aqui, ele vai pagar 3 dozeavos no momento da contratação? Exatamente. Tá? E aí é que começam aí os impactos, tá, Kleber? Por exemplo, o cliente está aqui, ó, no final do ano, e ele fala, ó, comprei aqui um ambiente o ano passado, com 25 licenças, e agora consegui o budget aqui, vou comprar 1000 licenças agora. E aí eu vou faturar para ele um mês. Pô, mas eu preciso executar o budget aqui. Cara, vai comprar um mês, e daqui a um mês você vai fazer a renovação das 1000 que você comprou agora e das 25 que você comprou ano passado. E o distribuidor, quando ele cota pelo EA Number ou pelo Seed Number, ele vê as datas de vencimento. Exatamente. Quando você informa o Seed, o parceiro e o distribuidor, eles vão ver lá exatamente a data de vencimento. Agora, lembre-se que, como eu falei no começo, quem que vai ter visibilidade desse Seed? Somente o parceiro que vendeu originalmente para esse cliente. Tá? Né, no caso, vamos lá, foi vendido pelo parceiro A, e aí o parceiro B vai fazer o add-on para esse cara. Esse parceiro B aqui não vai ter visibilidade do ambiente, então ele vai ter que perguntar para alguém da VMware, para alguém informar para ele. Tá? O que acontece também, tá? E isso já tem um outro slide mais para frente. Se eu quiser mudar essa titularidade, vamos dizer assim, do cliente, desse ambiente, em relação a um parceiro ou distribuidor, o cliente terá que informar a VMware, dizendo, olha, não quero mais continuar comprando para esse ambiente do parceiro que eu comprei lá atrás. Eu quero comprar do parceiro, esse parceiro novo aqui. E aí esse parceiro novo vai passar a ter visibilidade desse ambiente do cara. Agora, vamos dizer que o cliente não faça isso, tá? E simplesmente fala, não, o parceiro B, tá aqui, ó, o Seed, o EA Number que eu comprei da outra vez, eram SKUs de Workspace ONE Standard de 24 meses. Por favor, me coloquem uma ordem para mim aí de mais X licenças. Esse parceiro vai poder fazer, mesmo que o cliente não tenha feito essa mudança? Vai poder fazer. Tá? Ele vai colocar a ordem, só que assim, no portal desse novo parceiro B, ele só vai visualizar a ordem que ele colocou agora. As outras ordens anteriores vai ficar com o parceiro original até que o cliente informe que, olha, agora eu quero que todas as minhas ordens, meu ambiente, sejam visualizadas por esse novo parceiro aqui. Tá? Barreiros, tem um impacto também no reconhecimento do negócio. Né? Usando um exemplo, se ele fez uma compra original de 25 licenças, agora o cliente quer expandir para comprar mais 1000 licenças, faltando 3 meses para acabar o período da ordem original das 25. Uhum. Ou seja, ele vai ser reconhecido por 3 meses, né? Das 1000 licenças, ao invés de valor. Exatamente. Assim, a gente está tentando ver algumas maneiras de contornar isso aí, tá? Mas o primeiro impacto é esse. Ou seja, vamos lá. O vendedor aqui da VMware, ele vai ter cota retirement do SKU inteiro? Pelo que a gente ouviu até agora, não. Ele vai ter reconhecimento para efeito de cota, apenas do período aqui do add-on que ele está vendendo. Tá? E em termos de comissão? Existe lá um processo que o pessoal falou que vai fazer para reconhecer full o que o cara está vendendo. Tá? Então ele vai ter comissão sobre o full, mas ele vai ter reconhecimento de cota somente do add-on. Tá? Mas vejam, desculpa te interromper, Barreiros, mas faz todo sentido, né? Nosso time ser reconhecido pelo período cortado, né? Vamos colocar dessa forma. Ou no caso aqui do add-on número 3, dos 3 dozeavos. Porque o cliente ele vai comprar só 3 dozeavos, ele vai pagar pelos 3 dozeavos. Vai entrar para a VMware só 3 dozeavos. Sim.
No entanto, né, Kleber, o que acontece? Esse 3/12 que ele comprou, ele gera, vamos dizer, um compromisso do cliente renovar essas licenças novas que ele está comprando. Tá? Então, quando chegar na renovação dali 3 meses, 1 mês, o que seja, ele vai renovar aquela quantidade total. Ele pode até, no momento da renovação, dizer, não quero renovar, só quero renovar X ou diminuir a quantidade. Mas, Então, teoricamente, ele gera o compromisso de renovação. Tá, naquele momento de renovação, ele compra mais um ano ou ele compra, no caso, os 8, os Não, aí ele vai... 9, 12 avos. Não, aí ele vai comprar o período todo. Né? Então, como ele fala assim, olha, bom, a ordem original que você comprou um SKU de 12 meses. Você vai renovar por mais 12 meses essas, digamos, 25 aqui que você comprou. O add-on que você comprou de 1.000, também você vai renovar por mais 12 meses. Tá? Porque aí você vai manter uma única data de renovação de contrato. E aí, nesse momento de renovação, o account nós somos reconhecidos pelo integral. Não, porque a gente não é reconhecido pela renovação, né? Somente pela venda nova. Mas a renovação de subscription, ela não é uma compra nova? Ela não é uma renovação? Pelo que a gente está ouvindo até agora, não. A renovação, a gente não é reconhecido como venda nova na renovação. Mesmo subscription. Então, isso que seria... Bom, vou dar uma confirmada, tá? Porque, veja, a informação que eu tenho é que subscrição, diferente de licença perpétua, ela termina nesses prazos que são acordados, comprados aqui pelo cliente. E quando ele vai renovar, é uma compra nova, um SKU novo. Mas, enfim, a gente vai ver isso depois com calma. Eu acho que tem diferença, sim, Kleber, para outros produtos. Eu sei que pro Workspace ONE, ele não vai ter reconhecimento da renovação. Acredito que o Horizon Cloud, pelo que eu entendi, a gente tem reconhecimento, mas o Workspace ONE, não. Mas se você conseguir confirmar isso por outros caminhos aí, te agradeço também. Tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado. Tanto que é o Coutinho, tanto que a gente tem funcionário aqui responsável só por renovação em UC, né, Barreiros? Sim. Assim como a gente tem na VMware, tá, Coutinho? Nós temos uma área específica de um time lá de renovação para o Workspace ONE, que não trata de Horizon, tá? Ele só trata de Workspace ONE. O Horizon Cloud, tudo é para o time global de renewals da VMware. Certo. Bom, continuando então. Vamos lá. Falar um pouquinho do fluxo de faturamento e por que isso é importante e qual o impacto disso para nós. Uma ordem tradicional, como é que é feito? Você vai lá, coloca a ordem é processada, o distribuidor é faturado e, consequentemente, ele vai e fatura o parceiro ou o cliente. Subscription não é assim. Tá? Então, como é que funciona? Tem todo um fluxo aqui que o cara vai lá, coloca a ordem, essa ordem é provisionada, ou seja, se for um add-on, ele vai aplicar, desde que a ordem tenha sido clear, ele vai processar essa ordem e aplicar no ambiente. Se é uma ordem nova, ele vai provisionar o ambiente, disponibilizar esse ambiente para o cliente. E quando que isso vai ser faturado? Tá? Imagina que aqui foi, sei lá, dia 11 de dezembro eu coloquei a ordem. No mês seguinte, no dia 10 do mês seguinte, o distribuidor recebe uma proforma invoice dizendo, olha, tá aqui todos os subscriptions que você vendeu, seja pagamento mensal, parcelas de pagamento mensal, ou ordens pré-pagas que alguém colocou no mês anterior. Nesse momento, o distribuidor vai conferir tudo e vai falar para a VMware, beleza, pode me faturar. A VMware fatura o distribuidor e o distribuidor fatura o reseller ou o cliente, se for um faturamento direto. Vocês podem imaginar o inferno que é isso. Por quê? Porque nesse momento, o que aconteceu? O cliente colocou uma ordem lá, sei lá, 30 dias atrás lá. E o distribuidor não pode faturar o cliente. Por quê? Porque ele não foi faturado pela VMware. Então, primeiro, ele não sabe exatamente qual vai ser o dólar per tax aqui, porque isso só vai acontecer dali 30 dias.
E, eventualmente, por exemplo, no caso do add-on, né? Como o add-on é pro rata, né? O exemplo que a gente viu lá atrás, não é pro rata mês, assim, ó, então são 3 meses que faltam para você renovar, então vou te cobrar 3 meses. Ele é pro rata dia, tá? Então, assim, se tem 62 dias, a VMware vai faturar o distribuidor 62 dias. Quando que vai faturar? No mês que vem. Então, no momento que o cliente colocou um add-on, eu não sei exatamente, quer dizer, a gente vai saber porque a gente sabe, e o reseller também, ele sabe qual é a data, né, que vai vencer, e ele sabe quantos dias faltam até essa data para renovar. Então, o cálculo vai ser feito no dia que a ordem for processada até o dia da renovação. E aí vai se criar, então, um período que vai ser feito um cálculo pro rata, e no dia 10 do mês que vem vai chegar para o distribuidor dizendo, olha, isso aqui é o valor da ordem, tantos dólares, assim que você der o ok, eu faturo você. E aí vai ser um problema, porque no momento que eu peço uma quote, por exemplo, eu não sei quando é que o cliente vai colocar a ordem, e aí eu tenho que ficar dizendo para o cliente, olha, isso vai ser um valor de acordo com o momento em que a ordem for processada até o dia da renovação, e aí o mês que vem a gente vai ficar sabendo quanto é que você vai ser faturado. No mês seguinte, depois que isso tudo acontecer, e o distribuidor faturar, nesse momento é que ele vai estabelecer o prazo de pagamento, tá? Então, assim, de um lado tem essa insegurança toda aí de, olha, não sei exatamente quanto vai ser o valor, mas, vamos dizer, se tem alguma boa notícia aqui, é que alguém ganhou aí, tanto o reseller quanto o cliente, ganhou um pouco mais de prazo aí para ele pagar, porque o prazo corre a partir do momento que o distribuidor faz o faturamento. Então, os 45 dias lá padrão, ele conta a partir do momento que é faturado. Certo, Cleber? Todo dia 10 do mês, né? Exatamente. Tá? Então, assim, isso já está causando alguns, vamos dizer, problemas, porque o cliente fala, tá bom, quanto que eu vou pagar? Cara, acho que uma hora a gente vai ter isso aí mais azeitado, mas nesse momento a gente fala, puta, vamos esperar chegar lá o mês que vem. O cara, como assim, cara? Eu tenho que fechar o valor agora. Então tem esses desafios aí, tá? E aí a gente vai ter que ter uma projeção, qual é o período pro rata que ele vai pagar, e falar, olha, tem que ter uma previsão aí do dólar o mês que vem para saber mais ou menos quanto que vai ser o valor em reais que você vai ser faturado. Alguma dúvida aí? Só para confirmar, o serviço em si já estará disponível para o cliente independente dessa delay aí do faturamento. Exatamente. Então, quer dizer, o prazo já está correndo, independente do pagamento. Isso, o prazo, vamos dizer, da licença já foi ativado e tal, etc. O que eu me referia à extensão de prazo seria para o pagamento, tá? Porque o cara, até chegar o mês que vem, o dia 10, até o distribuidor conferir a proforma invoice e dar o ok para a VMware, aí a VMware vai faturar o distribuidor, para daí o distribuidor faturar o cliente ou o reseller de acordo com os prazos lá que ele tem para pagamento, tá? Então, só para recapitular, vamos supor que o cliente vai renovar, vai fazer um add-on do exemplo que nós tivemos ali atrás, de 3, 12 meses, né? O distribuidor, quando for precificar para o cliente, ele vai ter que fazer naquele momento um cálculo do que falta para fazer o coturn, para ele poder precificar. Aí ele vai lá e precifica para o cliente. Só que aí o distribuidor e o canal precisam falar, esse valor ele é válido hoje, porque foi feito o cálculo dos dias remanescentes para o coterm do seu contrato. Exatamente. Aí o seu cliente contrata, legal, recebi a proposta hoje, mas o cliente fecha com você daqui a um mês, aquele valor não é mais válido. Exatamente. Porque o prazo remanescente... Na verdade, Kleber, para a renovação, não, ele vai ser o mesmo. Por quê? Porque as compras já foram no passado, tá? Os add-ons já aconteceram. Para renovação, sim, mas e se eu for fazer um novo add-on? Um add-on, aí sim, aí é isso aí. O cara
Não, sim. Vai mudando dia a dia até o cara efetivamente colocar a ordem, tá? Exato. Agora sim, ó, um detalhe importante. A renovação, a ordem de renovação, antes o pessoal falava assim, não, aqui no Brasil é mais difícil de acontecer, normalmente é o contrário, né? O cara renova depois que venceu. Mas já aconteceu de cliente renovar antes, né? Então o cara fala, vai vencer daqui um mês, eu já vou comprar a licença nova e já renovar tudo junto no mesmo pacote. Ordens de renovação agora só serão processadas no dia da renovação, tá? Então não adianta eu falar, daqui 2 meses eu tenho uma renovação, vou pagar agora. Nem a ordem você vai provisionar agora. Ela só vai ser processada no dia do vencimento, tá? Então, add-ons, tudo bem, ele já provisiona imediatamente, e aí o pagamento é no mês seguinte e tal. Já a renovação, não. Ela é processada no dia do vencimento da renovação. Tá legal? Aqui é o mesmo fluxo aqui, só que visto de uma outra forma, tá? Então... Ô, Barreiros. Opa. Só um comentário rápido, acho que vale compartilhar com todos. Alguns deles participaram até do caso, né? No caso aí foi a Riachuelo, mas a gente vai ter, com essa questão da proforma no dia 10, a gente pode ter casos onde o cliente fecha um negócio e quer ser faturado naquele momento, principalmente no fim do ano, como foi o caso que a gente viu da Riachuelo, onde o cliente precisava ter uma invoice até o dia 5 de dezembro e estava fechando no final do mês, tá? Então, não teve jeito, a Vemor não tem como fazer isso, e o caso acabou sendo resolvido por um distribuidor que fez o negócio, mas foi bastante traumático, porque teve que, inclusive, que mudar de distribuidor. Uhum. Então, apenas compartilhando aí com todos, que principalmente aí o time de vendas, porque o cliente em algum momento vai querer ser faturado e a Vemor não vai ter como fazer, tá? E até colaborando com esse comentário, o distribuidor ele tem um problema de fluxo de caixa enorme aqui, né? Ele tem que esperar até o dia 10 do mês seguinte, ou seja, o prazo de pagamento dele acaba sendo maior que 45 dias. Quer dizer, Clebão, mas aí, no caso, ele também só vai ser faturado no mês seguinte, né? Então, assim... mas nesse exemplo da Riachuelo, ele já tem que faturar, né? Com certeza, aí sim. Não, e outra, né? Acho que tem questões também com processos internos dos distribuidores que o cara não pode faturar se ele não foi faturado. Então, como é que eu vou dar a saída de uma coisa que não foi... verdade. Né? Então, tem uns que até tem a questão de, sei lá, de compliance. De processos internos. Exato. Não, e o único jeito de resolver esse caso foi um distribuidor que deu um pulo fora das regras, porque de fato essa é a regra básica do distribuidor, né? Exatamente. Uhum. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, o checklist para colocar uma ordem, tá? Então, para que uma ordem nova com free trial, né, a conversão de um free trial para uma ordem nova, aliás, só para comentei algumas vezes aqui de free trial, o que acontece? Quando um cliente pede um free trial, o cliente recebe lá um e-mail com as credenciais do ambiente e neste e-mail tem o número do CID daquele ambiente de free trial. O reseller não é notificado disso, tá? Então só quem tem visibilidade é o cliente e a VMware, tá? E mesmo assim, por exemplo, eu não consigo ver onde se vê esse CID de um free trial. Dentro da conta do cliente, né, para qual foi criado o free trial, existe uma abinha lá de free trial e lá dentro tem a informação do CID. Eu, por exemplo, não consigo ver isso. Os especialistas conseguem. Tá? Não sei se algum outro vendedor core ou se vocês PBMs conseguem ver. Tá? Mas entrando dentro da conta, lá no finalzinho, a última aba lá é free trial. Tá? Mas, de qualquer forma, o parceiro consegue resgatar essa informação solicitando isso para o cliente. Se ele está fazendo um trial com o cliente, uma POC, alguma coisa, ele vai falar, olha, aquele e-mail que você recebeu com as credenciais, informa para mim o CID para a gente poder prosseguir, então, com o processamento de uma eventual ordem. Tá? Somente uma ordem nova, tá, para um ambiente novo, que o cara não quer converter um free trial, ou se ele não fez, ou porque ele não quer, não vai necessitar de CID. Todos os outros precisarão, ok? Bom, então para que a ordem seja processada corretamente, tem um checklist aqui. Primeiro, o EA number tem que ser informado daquele CID, né,
para o qual eu estou fazendo a ordem. Então, o que acontece, até para vocês entenderem, quando você tinha lá os dois Salesforce, lá, o VMstar e o Salesforce da AirWatch, o que acontecia? Você tinha, na VMware, você tem um monte de A-Number. Pega a conta que você tem lá, trocentos A-Numbers. No Salesforce da AirWatch só tinha um A-Number, ou não tinha esse conceito de A-Number. Ele tinha uma conta lá. Então, quando vinha de contas diferentes, às vezes mudava o nome, alguma coisa assim, a gente tinha que falar, ó, essa ordem que entrou agora não vai me criar um novo ambiente. É esse ambiente aqui, tá? Agora a gente não vai ter mais esse problema. Por quê? Porque você vai ver o seguinte, quando a gente for colocar uma ordem para um cliente que já tem um ambiente, a gente vai ter que encontrar em que AA number esse cliente tem um ambiente. Ó, então, falando aqui, ó, então eu tenho um AA number para um seed, e aí você vê que o e-mail address aqui é importante. Por quê? Porque ele fala, ó, o e-mail address de uma PO tem que alinhar com o e-mail address que está atualmente registrado para esse seed, ou seja, é o cara que é o administrador desse seed, que tem que ser o mesmo e-mail colocado na PO, tá? O tipo da ordem, quando a gente passa uma ordem, a gente tem que informar qual é o tipo, se é uma ordem inicial, se é um add-on, se é um renewal, etc. Tá? Para não causar maiores problemas lá. E volta e meia você vê o pessoal de Cala dizendo assim, peraí, mas essa ordem aqui é uma ordem nova ou é uma ordem de add-on? Aí a gente fala, é add-on. Ah, não, é renovação. Então tem que ficar confirmando isso aí. E o term, que é isso que o Rafa falou agora, é assim, o term para qualquer add-on ou upgrade tem que ser igual ao term do serviço existente. Eu não posso fazer add-on de um term diferente para um ambiente que, por exemplo, tem 12 meses, eu quero fazer um add-on de 24, ou vice-versa, ou qualquer que seja a diferença aí. Tem que ser o mesmo term, tá? Bom, falando de renovações, o que acontece? Todos os clientes que têm um ambiente hoje, ele tem lá agora no MyVMware um Renewal Preference, tá? E ele tem 3 opções. O que acontece? Todos os que estão hoje lá, eles não estão selecionados. Então, o default para esse caso, que não está selecionado, é o Modify. Tá? Só para vocês entenderem. Tem 3 alternativas. Auto Renew, que é o cliente vai renovar quando vencer pelo preço Price List, tá? E aí você não precisa nem se preocupar em pedir para o time de renewals lá a renovação. O Modify é esse da ordem manual. O reseller pede uma cotação de renovação, tem que ser do mesmo preço que foi o ano passado e tal, etc. Então é feita uma quote manual, do mesmo jeito que é feito hoje, e aí o reseller vai e faz para o cliente. No auto-renew, eu já vou ter o desconto automático? Não, ele vai ser voltado. Se o cara comprou com 50% de desconto e selecionou auto-renew, no momento da renovação vai vir um price list para ele lá, é isso aí que você tem que pagar. Não, mas eu quero o mesmo valor. Então coloca Modify, que é quando você pede para o seu reseller, ele vai lá e tenta negociar e dar o mesmo desconto. Tá? Então, como eu falei, o default hoje, para quem não selecionou essa opção, é o Modify. Tá? E cancel. O cliente fala, quando chegar a data de renovação, eu quero cancelar, não quero mais usar esse ambiente. Então ele escolhe a opção cancel e a ordem, a subscription será cancelada na data de renovação. Beleza? Lembra que eu falei, né? O incumbent partner lá, o cara que vendeu originalmente, para que um outro parceiro faça a renovação, o cliente vai ter que informar para a gente, dizendo, não quero mais fazer a renovação com esse, quero fazer com esse cara, para ele poder, então, fazer a renovação, tá? Então, assim, os parceiros que reclamavam que, não tem, a VMware não protege a gente na renovação e tal, então agora talvez eles fiquem mais contentes, porque agora ele meio que fica vinculado ao parceiro que fez a ordem original, tá? Ô Barreiro, deixa eu fazer uma pergunta. O distribuidor, indo na linha do slide anterior, que quando ele submeteu o pedido, ele tem que informar o e-mail correto, né? Uhum. O distribuidor tem visibilidade das renovações que ele é incumbente e visibilidade dos seeds e dos e-mails de cada cliente. Sim. Ele tem.
Sim, legal. Quer ver? Deixa eu até... Eu acho que aqui, ó, nesse caso aqui... Deixa eu voltar aqui. Não, relaxa, tranquilão. Só se ele tem, ótimo. Até eu fiquei na dúvida, mas se ele depende da Vemory informar isso. Tá, Naquela visão que você mostrou no início, Marcos, do Subscription Portal, ali ele tem sim acesso a bastante informações dos contratos deles. Tem todos os detalhes. Isso, é o super user, tá? Então, ó, quando eu consulto aqui, ele vai vir e lá no portal do parceiro e do distribuidor, ele vai ter o super user aqui, que é o cara que é o administrador desse caso. Bom, ok. Bom, então isso aí eu já falei algumas vezes, né? Então existe agora uma relação, né, por causa dessa plataforma, um vínculo entre cliente, parceiro e distribuidor com quem o mesmo transaciona. Então, tanto o distribuidor quanto os parceiros poderão visualizar os contratos de clientes sob sua responsabilidade. Para que um cliente mude a relação, deverá formalizar, tal. É possível fazer um add-on com outro parceiro sem a solicitação de mudança de parceiro. Somente prepaid, tá? Bastando informar o seed, o IN number e as configurações atuais do ambiente, tipo de licença, o termo, etc. Entanto, ele só vai visualizar a licença referente ao add-on que ele realizou e as demais pelo parceiro original. Até que ele solicite, então, essa mudança aqui do parceiro, que é o cara que administra o ambiente dele. Ok? Bom, deixa eu só falar aqui, antes de falar do SPP. Uma dúvida aqui. Então, você está falando que nessa situação o ambiente do cara vai ser gerenciado, vamos dizer assim, por 2 parceiros? Não é um ambiente, tá? Ele é assim, ó. As compras, o licenciamento. Tá. Um que vendeu agora vê a licença que ele acabou de vender e o outro lá, que é o, digamos, o titular, vê todas as outras compras, tem todos os outros históricos. Quando esse cliente fizer essa solicitação, aí o parceiro novo vai visualizar todo o histórico, tudo o que o outro tinha vendido antes, ele vai passar a ver agora. Tá? Deixa eu só fazer o seguinte, vou voltar aqui um slide aqui do começo, que é um pouco assustador, mas vamos lá, ver como será a reação de vocês. O caso do Angeloni, por exemplo, tá, que eu já comentei, e vários outros que tinham um add-on válido, tá? Então o cara comprou ano passado, sei lá, numa data X, e fez outros add-ons, e no momento da migração, a gente viu, olha, esse cara tem add-ons aí que ele realizou. O que a VMware fez? Foi lá e cortou. Falou, ó, você comprou em maio, ia vencer em maio do ano que vem, agora vai vencer em dezembro. Ué, e o que aconteceu com 5 meses lá que eu tinha comprado e pago a mais? No momento que você for fazer a renovação, você vai ter o crédito por esses períodos aí que você tinha comprado que iriam estender as datas de contrato, tá? Eu tenho até um FAQ sobre isso, tá? Então, assim, primeiro, o distribuidor não precisa fazer absolutamente nada, só que, assim, ele vai dar uma cotação para o cliente de um valor full, né, da renovação full, como se ele falar, ó, você comprou 1.000 agora e vai vencer a renovação agora no final do mês, vai vir a renovação desses 1.000 sem considerar esse mês que você está comprando. Tá? E aí, no momento que ele faz a renovação, então acredita esse período anterior. O exemplo que eu dei agora foi péssimo, porque se ele comprou agora, ele só comprou um mês. Mas estou dizendo, antes da migração, tá? Os add-ons que ele fez, que geraram aqueles datas posteriores, lá, aqueles períodos posteriores, eles foram capados aqui para a data de renovação próxima, mas eles vão ser creditados no momento da ordem, tá? Então, o período para isso é 7 dias, segundo o que está lá no FAQ, espero que isso seja verdade, e não é necessário que o distribuidor, o reseller, faça absolutamente nada, a não ser calcular qual vai ser esse crédito aí, tá? Que é exatamente o que a gente fez agora com o Angeloni, porque o cara comprou 25 de dezembro do ano passado, fez uma compra em maio e outra em setembro. Então a gente pegou os dias certinho, calculamos, e a gente vai informar o distribuidor dizendo, olha, cara, a renovação, a quote de renovação que você recebeu, você vai ter que considerar esses créditos aqui que você tem para você poder passar isso para o reseller e o reseller fechar com o cliente lá para ele poder fazer colocar o pedido corretamente. Porque o problema desse negócio do cara, como o Rafa falou, né? Pô, eu fiz uma cotação full, o cara pagou e agora é menos, eu vou guardar esse dinheiro. Como é que eu vou guardar esse dinheiro? Vou comprar dólar?
que eu vou fazer? Então, assim, é melhor já faturar exatamente o que o cara vai pagar. Senão a gente vai ter problemas depois. Né? Tá bom? Mas só para fechar, então, Barreiros, o Angeloni comprou em maio. Só que a data do término de contrato dele, a referência é dezembro. Sim. Quer dizer, a Vema falou assim, o Angeloni, esse contrato que você fechou com a Vema em maio, ela vai findar em dezembro. Em dezembro, na verdade em janeiro, quando você for renovar todo o seu contrato, você vai ganhar um crédito de 5 meses. Então você vai pagar 7 dozeavos e vai vencer em dezembro. Exatamente, referente a esse que você comprou em maio. Tá? O que você comprou em dezembro do ano passado, você vai pagar full. O que você comprou em maio, você vai pagar 7. E o que você comprou em setembro, você vai pagar 3. Né? Tô pensando aqui no operacional. O distribuidor ele vai receber uma quote de um time de renew já fazendo esse crédito? Não. Ele vai ter que calcular na mão. Tá bom. Exatamente. Apesar que dá para ver que nível ali uns dias. Agora, isso são para os contratos novos, certo? Que foram o coterm que está sendo fechado depois de agosto. O que eu acho que a grande mensagem desse slide aqui é a migração, quer dizer, eram contratos que já existiam com a AirWatch e foram migrados para o SDP. Tem muitos dos casos, não são muitos não, na verdade eu tenho uma lista, são alguns casos que o cliente já tinha pagado upfront, entendeu? Então, por exemplo, se ele comprou em maio, ele já pagou em maio. Então, quando chegar agora em dezembro e ele tiver que renovar que seria o coterm, ele vai perder 5 meses. E esses 5 meses vão ser creditados para o distribuidor, que vai ter que pagar o parceiro, que vai ter que pagar para o cliente. Aí é uma coisa que eles vão ter que se virar, entendeu? Existe uma lista, eu tenho essa lista, os valores são super pequenos, né? Até porque são sempre alguns meses de consumo, então não dá, é tudo $700, 500, 200, 1.000 no máximo. Mas... Agora, Rafa, mas é que assim, ele não vai pagar, né? Ele vai descontar do que ele está renovando agora. Exato. É um desconto. Um crédito. Sim. Claro. Eu, assim, imaginando um cliente que fosse não renovar nada em dezembro. Tá, okay. Aí ele pode pedir esse dinheiro de volta, mas fora isso, tem razão. Né? Bom, a última coisa, tá, gente, para fechar aqui agora, é o seguinte, o SPP, tá? Acho que vocês já ouviram falar, é um crédito para Subscription Purchasing Program. É o crédito que você compra para comprar subscription. Tá? Precisa ser, só pode comprar por ELA? Não, você pode comprar sem ser ELA. Tá? E aí é uma ordem normal, ou seja, você coloca a ordem agora, ela é faturada imediatamente. E assim que você colocar a ordem e criar lá o fundo, lá, vamos dizer assim, você pode usar esse fundo para comprar subscription. Tá? Então, assim, não vai dar para fazer isso em todos os casos, até porque ele tem uma lista lá de SKUs lá que são compatíveis, né, vamos dizer, com isso aí. Ou seja, não é a lista completa de SKUs de subscription que você pode comprar com SPP, mas tem uma relação lá. A maioria tá? Ou seja, vou comprar Workspace ONE, Standard, Advanced e tal, vou fazer renovação, tudo isso você consegue fazer, tá? E aí a única coisa é o seguinte, quem tem que fazer isso é o cliente, ou seja, ele comprou lá. Então vamos lá, aquele caso lá, o cara vai comprar agora um add-on e faltam 3 meses, mas ele precisa executar o budget todo. Então ele vai comprar SPP, coloca a ordem, vai lá depois que processou, faz o redeem desses créditos para pagar esses 3 meses e na renovação ele vai fazer o redeem para pagar a renovação. Só que tem uma pegadinha aí, porque eu estava pensando em comprar um add-on de 12 meses, faltam 3 meses, ele vai ter que comprar 3 meses mais 12 meses. Por quê? Porque quando chegar na renovação, ele não vai poder fazer uma renovação de 9 meses. Ele vai ter que fazer a renovação de 12 meses. Tá? Como se fossem, acho que a referência para nós é o padrão retroativo de contrato, né? E que a Vema não vende menos de 12 meses de SKU. Exatamente. Então, assim, é uma maneira, primeiro,
resolve o problema do canal. Tá? Ele compra integral, até ele vende um pouco mais, talvez, e ele recebe rebate em cima de SPP, acredito eu, certo, Kleber? Sim. Ele vai receber integral, então resolve um lado do canal. O lado do vendedor aqui, primeiro, no caso nosso especialista, a gente só é reconhecido quando o cliente faz o redeem dos créditos. O core é reconhecido pelos 50% no momento da compra e os outros 50% no momento do redeem. E aí a questão da renovação, o que até onde eu sei, é manual, então, ou seja, o cara comprou os créditos lá, ele vai comprar, vai ser reconhecido pelo valor integral para efeito de comissionamento, mas para quota retirement não vai ser, somente para o redeem dos créditos para compra do add-on. E aí a renovação, ele perde esse crédito aí para cota, tá? Mas assim, como o Kleber falou aquela hora, vamos dar uma confirmada se é isso mesmo. Eu sei que isso assim, até onde eu sei, isso é verdade para o Workspace ONE. Para outras subscriptions aí, eu já acredito que não. O Horizon Cloud é um que eu já ouvi várias vezes que a gente é reconhecido na renovação também. Tá? Mas para Workspace ONE. Bom, aqui tem também uns documentos aqui sobre SPP. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa apresentação, compartilhar com todo mundo via um link, e todos esses documentos aqui, seja o de Coterm, seja aquele de créditos lá, os FAQs, todos, eu compartilho também com todo mundo. Tá bom? Ótimo, maravilha, Barreiros. Bom, acho que é isso aí. Tem no final aqui umas outras referências aqui, então revisar no Subscription Service Page aí, e tem FAQ também no Partner Central, tem o treinamento aí, tem uma versão atualizada desse VOPSI, isso é importante, tem um e-mail agora chamado csovmware.com. Ele tem um SLA de 72 horas, que dura uns 2 semanas e meia, mais ou menos, para os caras responder. Eu já tentei várias interações com ele, os caras demoram pra caramba, mas enfim, é o canal pra gente dizer, olha, tô com um problema aqui e tal, preciso, né, fazer isso aí. Então é esse CSOVM. E tem também um checklist do serviço de subscription aqui embaixo, que é um outro link aqui. Mas aí eu coloco todos os links depois no último slide aqui e compartilho com todo mundo. Tá bom. Tá bom? Bom, acho que é isso aí. Mais alguma coisa, pessoal? Não, Barreiros, na verdade, te agradecer pela apresentação. Também bem legal. Obrigado. Maravilha, então.